Olá a todos, bem-vindos à nossa entrevista hoje de Educação Digital, aqui com o professor Guilherme, de Biologia, formado na UFPR, já fez várias aulas de Ecologia, ele leciona no Positivo faz muito tempo já, é coordenador da Sociedade Positivo, e hoje o nosso objetivo aqui é entender como que a Biologia, a Ecologia, essas áreas da ciência aí, elas podem ser utilizadas para impulsionar startups, por exemplo, de sustentabilidade, que é o nosso caso aqui da Caixágua, aí, né? Que é a nossa startup do projeto de Educação Digital. A gente vai começar fazendo algumas perguntas para o professor Guilherme. Professor, a Caixágua propõe uma alternativa às garrafas PETs. Qual que geralmente é o principal problema que os empreendedores enfrentam para substituir uma alternativa pior, assim, por uma melhor e mais sustentável, né? Qual é o principal problema? Tem vários, né? Mas um dos principais problemas é o mercado já pré-estabelecido. Então esse é um ponto importante a se pensar. Você tem um mercado estabelecido da garrafa PET, né? Seja para o projeto de vocês a água, seja para um refrigerante, enfim. Então a questão ali é, o PET está disponível, mas você também tem, o mercado já está ali. O PET, ele é barato, né? Então é um sistema difícil de você quebrar, sabe? E outra coisa, a gente tem também o alumínio, né? O alumínio também corre por fora. Então, alternativas que possam meio que derrubar a estrutura do PET, enfim, é difícil de você encontrar algo assim, né? Pela existência no mercado pré-estabelecido, pelo valor, né, do PET ser barato, ele tem os seus lados prós e lados contras, que é principalmente a poluição ambiental que ele gera, mas ele também pode gerar diversos problemas em termos de saúde, né? Se a pessoa não souber usar uma garrafa PET, por exemplo, não pode colocar nada quente dentro dela, né? Senão libera bisfenol lá, bisfenol é um produto cancerígeno, né? Então, garrafas PET são só para bebidas natural ou gelado. Ok. A segunda pergunta é como que a gente pode garantir que uma empresa ela é realmente sustentável? Boa pergunta, essa é ótima. Existem vários selos, né, que os governos, né, tanto o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos, enfim, internacionais, como as ISOs, né, são selos de garantia de sustentabilidade, certo? Então esses selos são justamente o quê? Dados mediante a um estudo que acontece dentro da empresa, para ver se aquele selo realmente a empresa se encaixa numa instituição sustentável. Se ela o quê? Se ela coleta o lixo dela de forma correta, se ela reaproveita a água, se ela usa algum tipo de energia que seja mais sustentável, se as pessoas que trabalham lá estão comprometidas com a sustentabilidade. Então, existem vários selos aí, né? As ISO 9000, ISO 14000, que vão justamente estar dando esse critério. Mas assim, né? Falando sério, em termos de Brasil, a gente pode ter aquela situação, né, do selinho ser, né, sabe, mais ou menos, né, então às vezes a pessoa pode comprar um selo, né, certo, dependendo de como for, mas basicamente é isso, meninos, você tem avaliações, né, é um quesito avaliativo, né, então tem lá um checklist, né, você vê se coleta lixo, se faz água, toda a parte de energia elétrica, se as luzes, por exemplo, que a gente está vendo aqui, são luzes fluorescentes, né, então tem várias coisas que eles analisam. Sim. Atualmente a tecnologia está arrumando mais para essa área de dados. Como é que esses dados eles podem ajudar na biologia? Como é que a biologia cada vez mais está impactando na tecnologia, principalmente nessas áreas ambientais, assim, de cada vez mais próximas do nosso dia a dia? Tá. Bom, hoje a gente consegue coletar muito dado, né? O algoritmo está tudo que é lado, enfim. E esses dados eles podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, a empresa ela tem que ter uma noção do que ela faz em termos de geração de lixo, por exemplo, né? Talvez vocês já ouviram falar de pegadas de carbono, quanto que a empresa deixa, quanto que um ser humano deixa ali dentro do custo que ele tem para o mundo, né? Então esses dados eles podem ser muito bem trabalhados, sabe? A questão é como que você vai fazer para coletar esse dado? Por quê? Existe uma lei de proteção de dados hoje, né? E talvez as empresas não queiram ceder esses dados, porque daí vem a pergunta anterior, porque eu tenho um selo, mas esse selo pode estar vencido, entendeu? E mesmo assim continua. Então, o governo, né, que é o Instituto Ambiental do Paraná, ou o próprio IBAMA, né, que vai fazer essa fiscalização, sabe? E aí as empresas às vezes podem mascarar dados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a coleta, com a veracidade daquele dado, né? Por isso que a gente tem análises que são da própria empresa, por exemplo, né? Ela faz um estudo dela interno e ela pede um estudo externo, que é um estudo íntegro, podemos dizer assim, que não tem como desviar algum dado, né? Alguém vem de fora para analisar. Sim, então esses dados aí são muito importantes já, como a gente já viu, né? E ainda mais nesse sentido, como que os dados específicos assim podem ser medidos? Porque geralmente uma das alegações
que são feitas é a dificuldade de medir os dados, mas a maioria das vezes é usado como um preceito para disfarçar esses selos vencidos, a falta de selos, a falsa certificação aí das empresas do greenwashing, nas falsas sustentáveis. Sim, exato. A coleta de dados ela tem que ter uma isonomia, sabe? Então, por isso geralmente as empresas grandes vão contratar outras empresas para fazer aquilo, né? A questão é, será que o resultado que a empresa quer é realmente aquilo que vai acontecer, né? Porque às vezes a empresa está ali, meninos, e ela precisa ganhar aquele selo, né? Ela quer aquele selo por algum motivo, para ser mais verde, enfim, para ganhar mais clientes, o que for. Só que às vezes esses resultados, como você bem falou, são mascarados. Então, a veracidade, ela tem que ser feita como? A empresa contrata duas ou mais empresas, porque é uma questão de matemática daí. A estatística vai ensinar vocês, certo? Você tem que ter, às vezes, olhares diferentes sobre aquela mesma discussão. Então, a empresa A faz uma coisa, a empresa B faz outra, a C faz outra, tá bom? Qual é o maior desafio na prática para as empresas e startups que foquem na sustentabilidade na área da biologia, nessa parte mais ecológica, assim? Tá. Porque é um meio difícil de se começar, né? Ainda mais com tantas coisas estabelecidas já que vão Exato. Contra isso, né? Divergem dessa realidade. Perfeito. Você tem um establishment, que a gente fala já bem estabelecido, né? Dentro desse quesito. E é assim, vamos ser bem sinceros aqui agora, né? É um quesito é um tema que ele é muito batido, né? Então, trazer algo novo em termos de sustentabilidade realmente tem que ser algo assim inovador mesmo. Achar literalmente uma agulha no palheiro ali que pegue algo. Então, tem várias startups que pensaram coisas diferentes, né? Em termos de sustentabilidade. Por exemplo, aquela questão da startup que trabalha com produtos que estão perto da validade, do vencimento, né? Que o mercado, o local avisa aquilo, a startup vai lá, pega o alimento e entrega, por exemplo, para doação, em vez de ser perdido, né? Esse é um insight bem legal. Só que tem que ter um controle certinho, sabe? Para fazer isso. Então, assim, você tem que ter uma ideia boa. Essa ideia não pode ser megalomaníaca, a gente nunca vai dar certo. Tem que ser algo assim, ó, que mire reto certo. Só você ver esse Shark Tank, cara. Você vai ver que os caras querem algo que seja fino, não precisa ser algo megalomaníaco, gigantemente estruturado, porque quanto mais, digamos assim, chato for, fica mais difícil de você vender ou querer um investidor anjo compra a sua startup, sabe? Então, às vezes o menos é mais. Literalmente é isso que vocês têm que pensar. E quais são os principais erros que podem fazer essas empresas sustentáveis inicialmente saírem da linha, por exemplo, quando uma empresa maior compra uma menor, uma startup assim, e acaba mudando o projeto, aí, né, alterando algumas coisas que pode resultar numa parte que foge do que ela queria inicialmente, Sim, né? Porque isso é uma coisa que acontece às vezes. Sim, acontece muito, né? Bom, a ideia é quando você tem uma startup e ela começa a dar bastante certo, o primeiro ponto pode ser que seja um concorrente que queira que está te comprando, né? Pode ser que seja um concorrente ali. E claro que não vai ser o concorrente, sei lá, se abrir um fast food novo, tá dando certo, não vai ser o McDonald's que vai te pagar. Mas vai ser quem? Vai ser alguém que está por fora ali daquele establishment. É um investidor, um acionista, que é a própria da McDonald's, que vai querer derrubar a sua empresa para que contenha o mercado dela, né? Então isso acontece muito, tá? Erros que podem acontecer. Veja, você quer que a sua startup, se você criou, o projeto é seu, a empresa é sua, o que você quer com ela? Aquilo realmente veio do seu coração? Você quer manter aquilo? Ou você fez só para ganhar dinheiro? E tá tudo bem, se você fez só para ganhar dinheiro, pegar uma grana, investir e tal, fazer o que você quiser, e vender sua empresa e vai viajar o mundo. Não tem problema nenhum. Mas o que acontece às vezes é que o cara que inventa a startup, o grupo que inventa, cria, vende, e aí depois pega a grana, vou pensar em fazer outra startup, ou vou pegar lá, só quero um prolabore, ficar lá como parte da acionista, mas ser um acionista menor, enfim. E aí a outra empresa agora tem outras pessoas que vão dar pitacos ali, né? E às vezes ela perde a cara inicial dela, né? Porque às vezes o cara tem uma outra startup em outro lugar, vamos juntar aqui, talvez dê, né? Aí fica o quê? Faz um bicho de 7 cabeças. Então essa questão de quando a startup é vendida, ela é ou parte dela, ou integralmente, né? Porque agora tem outras pessoas que mandam, né? E não é só mais a sua cabeça que tá ali. E o mundo é assim, né? São cabeças diferentes, aí começa a vir conflito e tal. E aí simplesmente aquela startup pode perder, como você falou, o eixo estruturante dela, né? Professor, como que uma startup pode ser alavancada, assim, começar muito bem no quesito assim do empreendedorismo junto com a biologia, porque
geralmente as pessoas que vão começar, elas não têm muito parâmetro, até porque a sustentabilidade é uma área aí, como você já disse, que tem muitas poucas coisas que são realmente inovadoras, assim, que dão muito certo. Então isso acaba gerando uma falta de comparação do como começar, como que as pessoas podem fazer startups de sustentabilidade. Muitas pessoas querem fazer, mas não têm uma ideia e acabam desistindo daí, porque não tem esse auxílio. Perfeito, né? Tudo começa, que nem a gente estuda lá em biologia, é método científico, você tem que pensar. E outra coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa numa startup, não só da biologia ou de qualquer outra coisa, é o nicho de mercado. Então você tem que ter, obviamente, o que eu quero fazer bem direcionado e qual é o meu público de venda. Como você explicou para mim, a ideia de vocês já têm um nicho bem estabelecido. Então a minha sugestão para vocês como começo é, ok, fizemos isso, essa é a nossa ideia. O que vocês têm que buscar? Se infiltrar nesses nichos. Né? Então, se é o nicho da corrida, se é o nicho da galera fit, é se infiltrar. Como é que você vai se infiltrar? Você vai ter que participar. Ou seja, tentar buscar uma parceria, né? Uma corrida de rua de noite. Né? É mais difícil, por exemplo, sei lá, entrar no Unimed. Mas, sei lá, né? Tem o Coxa Run, o Atlético Run, o Positivo Run que tem. Tentar se enfiar nesse esqueminha. Se não der, você pode estar perto do local ali e tentar vender o seu produto de alguma outra forma, né? Passar por perto, tentar usar principalmente redes sociais, né? Tem que tomar cuidado só para não vincular o seu nome a um negócio que você não fez a parceria, né? Senão o senhor vai ser obviamente multado, né? Não dá. Então é legal vocês tentarem pegar esses patrocinadores iniciais, né? E aí é sempre aquela ideia, né? Começar em um local de nicho que você já conhece. Então, por exemplo, vocês têm uma escola para explorar, cara. Então, se começa a fazer sucesso no pequeno, e isso passa do muro das escolas, as pessoas vão começar a enxergar vocês melhores. Outra ideia, né? São entrevistas com um mais famoso, outro nem tanto famoso, os stories que vão aparecendo, reels, enfim, né? Claro que se achar uma pessoa ali muito famosa, consiga te dar um minutinho da atenção dela bebendo o seu produto ali, já vai ajudar muito, né? Mas eu acho que é isso, meninas. Vocês precisam começar explorando onde vocês estão, né? E vocês querem trabalhar com a galera fit? Os jovens são da galera fit, muitos deles. A sua academia, se você faz um esporte, se você tem um time, é começar ali, né? E aí você expande. Professor, última pergunta, como que o meio de produção, a gente pode pensar nesse meio de produção? Porque para começar, principalmente startups que fazem produtos, não ideias ou serviços, é difícil fazer a parte manual, assim, é muito manual, é muito trabalho manual, assim. Não tem como um meio de só, por exemplo, as startups geralmente não tem uma empresa, tipo uma indústria, assim, para fazer os produtos delas. Como que nessa pequena escala uma startup como a nossa pode começar a fazer alguns produtos como protótipos e testar aí, né, nessas corridas, essas parcerias, porque precisamos de, tipo, uma informação, assim, um feedback para saber o que a gente pode melhorar e mudar. Tá. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é um protótipo, né? E avançar o protótipo. Não pode ser o primeiro. Você não pode chegar com o teu primeiro protótipo lá e entregar, ó, eu vim aqui vender isso, né? Não vai dar certo. Então o protótipo inicial 1, que a gente falei, começar num nicho pequeno, usa a escola, usa a tua academia, tal, ver se ele funciona, aprimora a sua ideia. Depois de ela aprimorada, que é a parte da mão na massa, porque isso é difícil, né? Você vai ter que fazer. Você não pode simplesmente achar que a startup é tua e você vai pagar para alguém fazer, entendeu? Você já tem que dividir lucro. Então a ideia é tentar você montar o seu protótipo, melhorar ele até onde você conseguir com os recursos que você tem. A partir disso, quando você não conseguir chegar mais, você busca parceria. E no caso de vocês querem trabalhar com papelão, vai atrás de uma empresa que trabalha com isso, né? Apresenta o projeto, porque daí você amarra com a questão da sustentabilidade da empresa do cara. Porque se ele começa a vender aquilo, para ele é interessante também participar como sendo um acionista teu ou alguém que vende a matéria-prima para você. Então é interessante que vocês façam essas parcerias inicialmente com pequenas empresas. Não tem que chegar numa empresa grande logo de cara, né? Mas uma pequena, uma média empresa que trabalhe com isso. Então é um fato de vocês procurarem, né? Água é um outro negócio. Por exemplo, você vai chegar numa Ourofino, pedir para eles te darem água e envasar. Se você tiver um protótipo bom, pode ser que eles comprem logo de cara, né? É uma situação, né? Eu gosto muito de dar exemplos assim. Você vai produzir em larga escala. Você não precisa ser o dono da indústria. Você pode alugar a indústria, né? É que muitos amigos meus, eles trabalham com cerveja nesse ramo. Sim. E eles produzem a cerveja, mas eles são o que a gente chama de cigano. O que é isso? Ele loca a indústria
por 2, 3 meses. E aí ele produz a cerveja dele naquele período. E ele aluga. O barracão é dele naquele momento, sabe? Aluga o tonel, aluga aquilo, paga pro cara e tá tudo bem, né? Então ele não precisa ser o dono da fábrica, digamos assim. Eu não sei se é o caso de vocês, mas acho que não é difícil de vocês conseguirem parceiros nesse porte que possam ajudar vocês, sabe? Sim. Acho que isso conclui a nossa entrevista. Nossas perguntas foram essas que a gente tinha planejado. Algumas perguntas novas surgiram durante o processo, né? Foi muito interessante o que foi falado. A gente agradece muito a participação do professor Guilherme, ajudou muito. A gente pretende usar todas as informações que ele falou para impulsionar nossa startup, para melhorar o nosso projeto. Acho que é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado, pessoal.